Gálatas capítulo de número 3, verso 8. Quero aproveitar de nós lermos esse texto. Nós vamos estar voltando, irmãos. Nas próximas semanas vamos estar voltando lá novamente. Se você quiser contribuir conosco, nos procure, independente do valor, independente do que você quiser enviar lá para aquele povo. Lembrando que o galardão e a recompensa, ela vem do Senhor Deus. Teve algumas pessoas que nos procuraram depois que nós chegamos e disse: pastor, o senhor ganha o que com essa viagem? Eu ganho mordido de pernalongo, eu ganho noite sem dormir, eu ganho essas coisas aí. E eu acredito que lá no céu tem algo para nós. Amém? Gálatas capítulo 3, verso 8. E a escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Vai lá para Gênesis agora, Gênesis capítulo 12, para nós entendermos o que Paulo queria dizer aos Gálatas, nesse verso que nós lemos aqui. Para nós entendermos esse texto aqui, nós temos que ir lá em Gênesis, capítulo 12. E esta palavra, ela tem tudo a ver no contexto que nós temos falado aqui, nós pastores, falando sobre oração, sobre honra, sobre interceder pela nossa cidade, sobre vida no altar, sobre vida com Deus, sobre ter um altar em casa, que é o momento da oração dessa semana intercessória. Essa palavra tem tudo a ver com esse contexto que nós estamos vivendo aqui no Ministério Elim, e o que nós estamos vivendo aqui em termos de cidade, que é Sobradinho, onde nós estamos instalados. Interessante que para nós chegarmos em Gênesis capítulo 12, nós vamos ter um contexto totalmente desde Gênesis 1, que é o princípio da criação, Gênesis 1, Gênesis 2, e no Gênesis 3 nós vamos ver a queda do homem. O interessante é que depois dessa queda, a gente vai ver poucas palavras a respeito de bênção, num contexto geral, do modo geral, porque nós sabemos que Deus criou o homem para ele ter comunhão plena com Deus. Nós sabemos que todos os dias Deus iria ter um relacionamento com o homem ali no jardim, Deus iria conversar com ele, só que por motivo do pecado houve uma separação. Do contexto, no momento dessa separação ali de Gênesis 3, nós vamos ver que a cada dia o homem foi se distanciando de Deus. A cada dia o homem ele foi se perdendo a vontade de ter um relacionamento com Deus, perdendo a vontade de ter uma intimidade com Deus. Isso foi passando os dias, houve morte, Deus teve que preparar a roupa para tampar ali a vergonha do homem, logo após teve morte, logo após ali teve o dilúvio, Deus tentando aproximar do homem, mas sempre o homem fugindo dessa aproximação de algo que já tinha acontecido lá no pecado que Adão havia cometido. Interessante que até o capítulo 11, nós vamos ver que o homem sempre se distanciou de Deus, a ponto de construir uma torre para que o seu ego, para que o seu eu crescesse muito mais ainda e ele fosse superior a Deus. No capítulo 11 vai nos dizer que o Senhor Deus vê tudo aquilo e ele fala: nós vamos ter que descer para ver qual é a intenção do coração do homem. Chega ali, Deus dá um basta naquela intenção, só que nesse período, então no capítulo 12, Deus vai e chama Abraão e Sara para uma intimidade maior com ele. Nesse período de Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e Sara, ou Abrão e Sarai, para uma intimidade com ele. Acompanha comigo no verso 1 ao verso de número 3. É um versículo que nós conhecemos, é um versículo que nós vamos ver uma repetições de bênção, como até no entanto a gente não vê do capítulo 1
até o capítulo de número 11. Só que quando já viram o capítulo número 12, nós vamos ver uma repetições de bênçãos aqui. E o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Nós vamos ver que aqui é uma repetições de bênçãos aqui, da parte de Deus, para com toda a nação, após a mudança, após o desabamento da Torre de Babel. Deus chama Abrão e Sarai, de uma terra, de um povo que estava querendo ser maior do que Deus, de um povo que estava querendo adorar a si mesmo, querendo que o seu nome fosse célebre em demais em todas as nações da época. Só que Deus escolheu Abrão e Sarai para fazer a diferença em toda aquela geração. Deus chamou este casal do meio de um povo cheio de pecado, de um povo que já tinha costume de adorar outros deuses, de um povo que não adorava apenas o Deus verdadeiro, mas Deus chamou eles com um objetivo de abençoar todas as nações da terra. O interessante é que, se nós formos perguntar quem foi um dos maiores missionários que já passou para a terra, muitos talvez vai dizer for Jesus, outros vão dizer Paulo. Só que interessante de tudo isso, que Paulo abriu a cortina entre gentios e judeus. Paulo, ele quebrou esse paradigma, essa parede que separava os judeus dos gentios. Porque Paulo, ele já sabia que havia uma promessa, pastora Viviane, lá em Abraão, que ele seria o homem para abençoar todas as nações, todos os gentios, todos os judeus da face da terra. E esta palavra, ela não teria que parar apenas em Abraão. Esta palavra, esta promessa, ou esta bênção, a repetição de bênção, era para alcançar tanto os chavantes, como os ciganos, como os ribeirinhos, como o Nepal, como a Índia, como a Indonésia, como a Tailândia. Paulo entendeu que esta bênção que estava sobre Abraão não era apenas para ficar parado em Abraão. Por isso que eu li em Gálatas capítulo número 3, verso 8, que Paulo entendeu que o que estava sobre Abraão não era apenas uma palavra, Rafael, de bênção, eram as boas novas que já estava sendo divulgada, que depois do pecado, olha, precisa das boas novas para redimir o homem do pecado. E aqui eu quero já parar aqui. Como eu disse, nós vamos ter outras oportunidades para nós darmos continuidade nessa palavra. Que Paulo entendeu que a função da igreja, pastor Igor, é abençoar as nações. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse que lá em Abraão já foi liberada uma palavra de boas novas, que iria alcançar os gentios, que iria alcançar todas as nações da terra. Então a bênção de Abraão não é apenas para a família de Abraão. A bênção que foi liberada ali na vida de Abraão, que toda a família, toda a casa dele seria abençoada, não é apenas para o contexto dele, não é apenas para o lugar que eles estavam, mas para todas as nações da terra, incluindo chavante, ciganos, ribeirinhos, todas as nações da terra precisam de ouvir as boas novas de salvação. Ali não era uma outra palavra que Deus estava liberando para Abraão, ali eram boas novas de salvação, porque era justamente após a queda
da Torre de Babel, ele disse: agora eu vou chamar um homem que vai mudar a história de toda a geração dele. E você pode perguntar para mim: pastor, o que isso tem a ver com o nosso contexto hoje? Ei, Deus chamou você não apenas para abençoar Sobradinho. Deus não te chamou apenas para abençoar a sua família. Deus chamou você para abençoar todas as nações da terra. Através da sua vida, há uma palavra de bênção. E sabe qual é essa palavra de bênção? Não é carro, que aqui já cai a teologia da prosperidade. É as boas novas de salvação. Isso que Deus estava falando para Abraão, e isso que Paulo entendeu lá em Gálatas. Olha, Deus já tinha dito, através da escritura, para Abraão: as boas novas vai alcançar os gentios de toda a terra. As boas novas vai alcançar os ciganos. As boas novas, Tiago, vai alcançar os chavantes. É a boas nova que transforma o homem. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé mais uma vez. Em outra oportunidade nós vamos continuar com esta palavra. Sabe por quê? Que depois disso, depois que eu fui ler essa passagem, eu fui entender por que tanto que o pastor Jonas insistiu para mim levantar um altar naquele lugar. Depois que eu li essa palavra. Pastor Igor, nos assuntos dele é sobre altar. Cadê o Rochel? Vem cá, Rochel. Vamos cantar só o refrão daquele louvor. Como fogo dentro de nós. Faz fluir. Nós precisamos sair daqui, irmãos, com entendimento. Nós precisamos de ir nas nações. Nós precisamos de sair daqui com esse entendimento que nós temos que ir às nações. Pastor Jonas, em todas as vezes que nós falávamos, que nós íamos para ele, disse: você precisa levantar um altar naquele lugar. Você precisa levantar um altar naquele lugar. Nós vamos ver a história de Abraão. O porquê que Abraão levantou um altar? Porque Abraão entendeu que ele não tinha como alcançar as nações se ele não tivesse um altar. Não tem como eu querer fazer missões, irmão, se eu não tiver um altar. E um dos pilares da nossa igreja, um deles é missões, outro dele é adoração e outro dele é ensino. Não tem como eu conquistar a cidade de Sobradinho se eu não tiver um altar. Isso que Deus estava dizendo para Abraão: olha, Abraão, eu não te chamei, não foi para construir uma torre, eu te chamei para você ter um altar. E Paulo entendeu isso e fez isso com as nações. Eu gostaria que você curvasse enquanto eles cantassem o refrão desse louvor. Curvasse a sua cabeça. Você que tem sede de ir às nações. Você que tem sede de ir aos povos não alcançados. O tema dessa mensagem é pessoas que fizeram uma diferença na sua época. Você pode fazer a diferença na época que nós estamos vivendo aqui em Sobradinho. Você pode fazer a diferença na época que nós estamos vivendo aqui em Sobradinho. Mas primeiro você precisa de fazer como Abraão. Entenda que as nações, de dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. a pastora Viviane falou que isso tem que ser a nossa oração. Irmão, nós temos que queimar, irmão, nossos corações para ir aos povos não alcançados. Nós temos que queimar de dentro para fora. Quando nós olhamos para os ciganos, nós temos que ver como ele é um povo nosso. Quando nós olhamos para os chavantes, nós temos que olhar ele como nós estamos lá. Até me consumir, deixa teu rio fluir.
deixa Faz isso como uma oração nessa noite. Soprar, deixa teu Homens que marcaram, fizeram a diferença na sua época. Me consumir. Falamos muito de John Wesley, Hudson, mas nós podemos falar de Rafael da nossa época, de Gabriel da nossa época. Nós podemos falar de Igor da nossa época, de Viviane da nossa época, de Marcelo da nossa época, de Rochelle da nossa época. Pra fora, vem queimar. Nós só precisamos começar, levantar um altar. Só isso que nós precisamos. Até me consumir. Repete isso. De dentro pra fora. Comece a olhar os povos não alcançados como algo que você precisa alcançar. De dentro pra fora. Até me consumir. Deixa teu rio fluir. Deixa teu vento Deus chamou Abraão para isso. Deus chamou Abraão para ir aos povos não alcançados. Até me consumir. E Deus está te chamando hoje para ir aos povos não alcançados. Deixa teu rio fluir. Deixa teu vento